Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos comentando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, para que no final desse trabalho você tenha um comentário tipo videoteca, onde você pode consultar e aprender mais sobre as Escrituras Sagradas. O Novo Testamento nos revela, começa com os 4 evangelhos, nos revelando a pessoa de Jesus Cristo. Depois o livro de Atos, que é a continuação da obra de Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja. E aí nós vamos para as cartas, onde elas contêm o que a doutrina da igreja, o evangelho que os apóstolos pregavam, especialmente o apóstolo Paulo. Nós estamos em Romanos, capítulo 10, onde nesse capítulo Paulo fala de como os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo fala do grande pesar que ele tinha pelo seu povo, porque eles rejeitaram a justiça de Deus. Eles buscavam a justiça de Deus através da lei e desconheceram a graça de Deus que é revelada em Cristo Jesus. Né? Então eles tropeçam na lei e esquecem do mais importante da lei, que é a fé. Agora Romanos 10 é a continuação do capítulo 9, onde Paulo estava falando sobre os judeus que tropeçaram, né? Tropeçaram na pedra do tropeço, que é Cristo, nessa rocha de escândalo, não é? Onde eles tropeçaram. Eles ficaram cegos com relação à lei e por isso não conseguiram ver a graça de Deus em Jesus Cristo. Agora vamos para o capítulo 10. Paulo continua falando aos judeus, né? Capítulo 9 e 10 é dedicado aos judeus, e ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo queria ver a salvação dos judeus. Daí o empreendimento dele na obra missionária, e toda vez que ele ia a algum lugar, ele ia primeiro aos judeus e depois aos gregos. Então ele diz que o bom desejo do seu coração e a oração a Deus era por Israel e para a sua salvação. Verso 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo reconhece o zelo que havia entre os judeus, porém faltava-lhes um entendimento espiritual das coisas de Deus. Eles seguiam aquilo sem entendimento, ou seja, havia uma cegueira espiritual para os israelitas, não é? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, essa justiça de Deus que Paulo tanto fala no Evangelho, na sua carta aos Romanos, que nós poderíamos dizer que Romanos é o Evangelho da justiça de Deus, né? Tanto fala na justiça de Deus, Paulo diz, eles não conheceram a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. E procuraram estabelecer a sua própria justiça. Qual justiça eles têm de estabelecer? A justiça da lei. E por isso não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Verso 4 ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. Como é que é imposta essa justiça? Pela fé, Romanos 5, né? Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. Então, para Paulo, o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei, Cristo é o fim da lei, Cristo estabeleceu a graça, Cristo trouxe a justiça de Deus, não pelas obras da lei, mas morrendo pelos nossos pecados, se tornando sacrifício por nós. Verso 5, ora Moisés escreve a justiça que é pela fé, ou pela lei, né? Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. A lei foi dada,
todo homem deveria obedecer à lei, como diz Moisés, descreve a justiça da lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar, trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Paulo diz que a fé não questiona Deus, a fé não tenta dizer quem é que vai subir ao céu para trazer a Cristo, ou quem vai descer ao abismo para ressuscitá-lo dos mortos. A fé crê em Cristo, a fé crê que Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo veio ao mundo dar a sua vida por nós, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, está vivo, e a palavra de Cristo está junto de ti no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, não é a palavra da fé. Vamos ver qual era a palavra da fé que Paulo pregava, o evangelho da fé que Paulo anunciava, não é? Que era preciso crer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha que maravilha era a salvação anunciada por Paulo, não pelas obras da lei, mas a saber, quando você confessava ao Senhor Jesus, quando você confessava a Cristo, não é, como Senhor da sua vida, e não era só o ato de confessar, mas era também crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos. Então, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Será que é tão difícil confessar Jesus? Não é? Confessar com a boca, no coração lá dentro, crer realmente que Deus ressuscitou dos mortos, aí é que está a salvação. E Paulo vai explicar, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que a nossa boca confessa, o que nossos lábios confessa, não é? No caso dos judeus, eles procuravam viver pela lei, estabeleciam a sua justiça pela lei, mas esqueceram a justiça de Deus, que é Cristo, que é pela fé. Então, de um lado nós temos as obras da lei, do outro lado nós temos a fé em Jesus como algo vivo, como algo que salva. E isso é com o coração, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Não é? Paulo agora cita Isaías 28:16, Isaías 49:23, Jeremias 17:7, não é? O ato de crer. A Escritura diz: todo aquele que confessar a Jesus, não é? Que nele crer não será confundido. Muito bem, crer em Jesus é fundamental para a salvação, não é? Ou seja, não há salvação sem Jesus. Todo aquele que nele crê não será confundido. E isso que é lindo, Paulo diz na doutrina ou na justificação pela fé. Verso 12 ele diz: porque não há diferença entre judeu e grego. A fé não pergunta qual é a etnia. A fé em Jesus não faz diferença entre judeu e grego, entre rico ou pobre, entre servo ou livre. A fé em Jesus, ela é universal. Não é? Porque quanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos que invoca, rico em graça. Paulo já tinha mencionado das riquezas da sua glória, não é? No capítulo 9, verso 23. Agora Paulo menciona que o Senhor é rico para com todos que invoca, rico em graça, rico em misericórdia, rico em perdoar a todos que invocam. E ele vai continuar falando e mencionando algumas profecias
do Antigo Testamento, dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha, não é? O profeta Joel já tinha dito isso em Joel 2:32, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo diz, como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Que sequência bonita de perguntas retóricas que Paulo faz aqui em Romanos 10:14. Já que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aí Paulo pergunta, mas como eles invocarão aqueles em quem não crerem? Como eles crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então existe uma sequência aqui. Nós pregamos, as pessoas ouvem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, elas vão crer, aí elas crendo, elas vão invocar, invocando elas serão salvas. Olha a sequência, prega-se, as pessoas ouvem, ouvindo elas creem, crendo elas invocarão, invocando elas serão salvas. Essa é a sequência, colocando na inversão. Paulo fez a inversão aqui, né? Como, pois, já que todo invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10:33, aí ele pergunta, como invocarão aquele que não creram? Então, para invocar é preciso crer. Para crer é preciso ouvir. E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Note que o ato de pregar a palavra de Deus é a função mais importante, não é? Meu amigo pastor Gesiel Gomes diz que a função mais importante que alguém pode executar na terra é o ato de ser um pregador do evangelho, não é? É uma função que vai ter valores eternos. Por exemplo, o médico ele é médico só aqui na terra, não é? Ele ajuda as pessoas, algumas pessoas ele consegue mantê-las, né? Ajudar com a ajuda, claro, de Deus, porque sem o médico, se não tiver Deus, também não faz nada. Então, o médico pode operar, fazer um monte de coisa, quantas pessoas morrem na sala de cirurgia, mas o médico tenta ajudar a pessoa fisicamente e ele ajuda a pessoa até o ponto da morte. Depois que a pessoa morreu, o médico não pode fazer mais nada por ela. O advogado, mesma coisa, julga a causa da pessoa nesta vida, ajuda ela nessa vida, mas depois disso não pode fazer mais nada. Mesma coisa o engenheiro, todas as profissões que existem aqui na terra são válidas aqui na terra. Mas a função de pregador, essa terá valores eternos. As almas que o pregador ganhar, elas gozarão da eternidade. Por isso que é importante que haja pregadores, não é? E que esses pregadores sejam enviados de Deus. Então a sequência que Paulo dá, Deus envia pregadores para que esses pregadores preguem, para que as pessoas ouçam, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que elas creiam, e aí crendo elas podem invocar. Então a função de pregar o evangelho é uma das mais importantes. Paulo usa uma sequência de perguntas, né, baseado na premissa que ele faz no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aí ele lança uma série de perguntas, como pois invocarão aquele que não crer, como crerão daquele que não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Como está escrito, não é? Aonde está escrito isso? Em Isaías 52:7, em Naum 1:15, e como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Os Salmos também fala de pés formosos, daqueles que anunciam a paz, daqueles que levam boas novas, não é? Então, nós somos enviados por Deus, nossos pés são formosos, aonde nós vamos trazer a formosura de Cristo para aqueles que ouvirem, quando ouvirem, crerem, quando crerem, invocarão, quando invocar, serão salvos. Mas nem todos, Paulo diz, obedecem ao Evangelho. Essa
vamos dizer, o espinho na carne do pregador, não é? O pregador prega com a intenção que as pessoas creiam e obedeçam o evangelho. Mas aí, infelizmente, nem todos obedecem o evangelho. A salvação é para todos. Não são todos para a salvação, mas a salvação é oferecida a todos, como Paulo diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, Isaías, capítulo de número 52, verso 7, não é? Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa, Isaías 53, 1, não é? Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? O braço do Senhor se manifestou, mas quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como eles pregarão se não forem enviados, não é? Nem todos vão obedecer o evangelho. Quem creu na nossa pregação, de Isaías, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus que o pregador vai trazer. Mas digo isso, porventura não ouviram? É uma pergunta. E o próprio apóstolo respondeu, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então, quer dizer, os pregadores estão pregando, os pregadores estão anunciando, mas as pessoas não ouvem. E por não ouvirem, não crê. E por não crer, não se salvam, porque não invocam. Mas digo, porventura Israel não soube? Será que Israel era totalmente ignorante? Não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. A conclusão de Paulo, daquilo que Moisés falou em Deuteronômio 32, 21, que Deus ia provocar a ira com aqueles que não eram povo, com gente insensata, é que Deus ia usar os gentios para despertar ciúmes em Israel. Os gentios iriam crer, os gentios iriam aceitar, e o povo que recebeu a aliança, a promessa, a lei, todas as coisas que foi dada a eles, não iam crer. E Isaías chega a usar ousadamente, fui achado pelos que não buscavam, pelos gentios que não buscavam. Fui manifesto ao que por mim não perguntavam. Aonde que Isaías diz isso? Isaías 65, 1. Romanos 10, 20 tem a ver com Isaías 65, verso 1. Note que Paulo usa aqui Isaías, Paulo também usa outros profetas, mas principalmente o profeta Isaías. Romanos 10, 16, Isaías 53, 1. Romanos 10, 20, Isaías 65, 1. Então Paulo está usando, usa também o livro de Deuteronômio, Romanos 10, 19, está falando de Deuteronômio 32. Então Paulo usa Joel, Paulo usa Isaías, Paulo usa Deuteronômio, Moisés, tudo Paulo está utilizando nesse capítulo 10, né? A interpretação que ele fazia das escrituras, não é? Quando Moisés diz, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, tá, com gente que vos provocareis a ira, está falando dos gentios. Quando Paulo diz, Romanos 10, 20, né, que Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não buscavam, novamente os gentios, e fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Então Deus usa os gentios para provocar os ciúmes dos judeus, para mostrar a graça de Deus para com os gentios. Povo que não buscava Deus, povo que não se interessava por Deus, acabou achando a justiça de Deus, que é dada pela fé, e aqui não há diferença entre judeus e gregos, não é? Porque Deus é rico para com todos. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não buscavam, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Uau! A rebelião de Israel, a dureza de Israel, a dureza do coração, fez com que eles não
reconhecesse a justiça de Deus, que eles tentaram estabelecer uma justiça própria pela lei, e a justiça pela lei não é a mesma justiça que é por Cristo pela fé, porque o fim da lei é Cristo, como Paulo diz. Então Paulo nota que os judeus rejeitam a justiça de Deus. Os judeus tentam estabelecer a sua própria justiça pela lei. E por causa disso, se endureceram o coração. Mas a justiça pela fé é Cristo. Nessa justiça pela fé, vem do confessar com a boca o Senhor Jesus, do crer no coração, mas e invocar o Senhor e ser salvo. Mas esse crer só é possível se houver quem pregue. Mas mesmo pregando, nem todos obedecem ao Evangelho. E Paulo mostra que Israel, apesar de saber disso, Israel endureceu o coração, Deus mete ciúmes com os gentios, provoca-lhes, né, a ira, né, dos judeus, provocando a ira deles através dos ciúmes que vai despertar pelo povo gentil, que encontra Deus, mesmo não buscando a Deus. Como foi manifesto pelos que de mim não perguntavam, e contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradicente. A rebelião de Israel, o fato de Israel se tornar cego, levou então a salvação aos gentios. Mas Paulo vai dizer no capítulo 11 qual será finalmente o futuro de Israel. Será que Israel vai crer? Será que Deus guardou um remanescente? É o que nós vamos ver no capítulo 11. Muito bem, para entender bem o capítulo 10 e 11, você tem que ver o 9, é uma sequência, capítulo 9, 10 e 11. Não é? No 11 nós vamos voltar para falar do futuro de Israel. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais programa, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.